O simples fato deste texto estar disponível aos milhares de servidores e servidoras públicos brasileiros já é um acontecimento histórico. A Lei de Acesso às Informações Públicas foi debatida pela sociedade, discutida e aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela excelentíssima Presidente da República, Dilma Rousseff. O direito à informação protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelos pactos de direitos civis e políticos, por convenções regionais de direitos humanos e pela Constituição Cidadã de 1988, passará a ser, com a efetiva implementação da lei, uma realidade concreta no dia a dia do Estado brasileiro e, se me permitem, mais importante do que isso, no cotidiano de cada cidadão e cidadã. A implementação exitosa de leis como a brasileira, já existentes em cerca de 90 nações, produziu sociedades mais bem informadas, com direitos humanos ainda mais protegidos e com administrações públicas mais transparentes, eficientes e eficazes. E com cidadãos mais conscientes de seus direitos e responsabilidades coletivos, Nada disso, entretanto, foi possível sem a participação decisiva e sine qua non de todos e cada um dos servidores e servidoras públicos. A transformação da cultura do segredo para a cultura do acesso, da lógica da informação como um favor para a lógica da informação como um bem público, depende de seu engajamento. Espero que essa cartilha e esse vídeo que eu estou gravando para vocês, produzido no âmbito da cooperação entre a Unesco e a Controladoria Geral da União, se configure em mais um elemento desse movimento pela efetiva concretização do direito à informação no cerne da administração pública brasileira. A Unesco se orgulha de fazer parte desse processo e volta a felicitar a sociedade brasileira por mais esse avanço. Acesso às informações sobre a guarda de órgãos e entidades públicas. É desse direito fundamental do cidadão e dever do Estado que trata esta publicação. Direito inscrito na Constituição Brasileira e agora regulamentado pela Lei Federal nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011 pela Presidente da República. Ao estabelecer este marco regulatório, o Brasil dá um importante passo em sua trajetória de transparência pública, além de ampliar os mecanismos de obtenção de informações e documentos, já previstos em diferentes legislações e políticas governamentais. Estabelece o princípio de que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção, cabendo à administração pública atender às demandas de cidadãos e de cidadãs. Reconhecido como um direito humano fundamental, o acesso à informação pública está inscrito em diversas convenções e tratados internacionais assinados pelo Brasil. Ao contemplá-lo, o país integra-se ainda a um amplo grupo de nações que reconhece ser a informação sob a guarda do Estado um bem público. Preceito que, como mostra a experiência internacional, favorece a boa gestão e, fundamentalmente, fortalece os sistemas democráticos, resultando em ganho para todos. Esta cartilha, além de ser uma introdução a uma nova legislação, também destaca aspectos e vantagens de uma cultura administrativa pró-acesso. Ao participar do dia a dia da administração, o servidor cumpre papel central nesse processo. Esperamos, pois, que esta publicação possa constituir-se em instrumento útil ao trabalho, contribua para o aprimoramento das boas práticas da gestão. Boa leitura. Acesso à informação pública, um direito universal. A informação sob guarda do Estado é sempre pública, devendo o acesso a ela ser restringido apenas em casos específicos. Isto significa que a informação produzida
guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em nome da sociedade é um bem público. O acesso a esses dados, que compõem documentos, arquivos, estatística, constitui-se um dos fundamentos para a consolidação da democracia, ao fortalecer a capacidade dos indivíduos de participar de modo efetivo da tomada de decisões que os afetam. O cidadão bem informado tem melhores condições de conhecer e acessar outros direitos essenciais, como saúde, educação e benefícios sociais. Por este e por outros motivos, o acesso à informação pública tem sido cada vez mais reconhecido como um direito em várias partes do mundo. Cerca de 90 países possuem leis que o regulamentam. A primeira nação do mundo a desenvolver um marco legal sobre o acesso foi a Suécia, em 1776. Já os Estados Unidos aprovaram sua Lei de Liberdade de Informação, conhecida pelo FOIA, Freedom of Information Act, em 1966, que recebeu, desde então, diferentes emendas visando a sua adequação à passagem do tempo. Na América Latina, a Colômbia foi a pioneira ao estabelecer em 1888 um código que franqueou o acesso a documentos do governo. Já a legislação do México, de 2002, é considerada uma referência, tendo previsto a instauração de sistemas rápidos de acesso a serem supervisionados por órgãos independentes. Chile, Uruguai, entre outros, também aprovaram leis de acesso à informação. O acesso à informação, como direito fundamental, também é reconhecido por importantes organismos da comunidade internacional, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Veja trechos de alguns tratados, convenções e declarações assinados pelo Brasil. Na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 19, diz assim: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer e independentemente de fronteira, por quaisquer meios, e independentemente de fronteiras. Na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, no artigo 10 e também artigo 13, diz o seguinte: cada Estado-parte deverá tomar as medidas necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública, procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do público em geral obter informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de sua administração pública. Na Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão, no item 4, diz o seguinte: o acesso à informação mantida pelo Estado constitui um direito fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm obrigações de garantir o pleno exercício desse direito. E já no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no artigo também 19, diz o seguinte: toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza. Acesso à informação pública no Brasil. Como funciona isso? No Brasil, o acesso à informação pública está escrito no capítulo 1 da Constituição, dos direitos e deveres individuais e coletivos, particularmente no inciso 33 do artigo 5º. Veja o texto constitucional. Diz assim: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse dispositivo, em conjunto com outros incisos dos artigos 37 e 216, que a Lei 12.527, também conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública, regulamenta, ao efetivar o direito de acesso, o Brasil
o Brasil consolida e define o marco regulatório sobre o acesso à informação pública sob a guarda do Estado. Também estabelece procedimentos para que a administração responda a pedidos de informação do cidadão. E também estabelece que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo é a exceção. A nova legislação vale para a administração direta e indireta de todos os poderes e entes federativos. Sancionada em 18 de novembro de 2011, a Lei 12.527 teve origem em debates no âmbito do Conselho de Transparência Pública, Combate à Corrupção, órgão vinculado à Controladoria Geral da União, o CGU. A lei foi discutida, votada pelo Congresso Nacional entre 2009 e 2011. A transparência não é assunto novo no país. Diferentes leis e políticas já contemplaram de maneiras variadas esta questão. A partir da Constituição de 1988, novas legislações, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei do Processo Administrativo, a Lei de Habeas Data e a Lei de Arquivos, entraram em vigor prevendo que governos divulgassem, por exemplo, dados orçamentários e financeiros, bem como os atos administrativos. Uma importante iniciativa nesse sentido foi o lançamento em 2004 do Portal da Transparência do Governo Federal. Quem quiser consultar está lá no endereço da internet www.transparencia.gov.br, né? E por meio desse portal é possível acompanhar as informações utilizadas diariamente, atualizadas diariamente sobre a execução do orçamento, obter informações sobre recursos públicos transferidos e sua aplicação direta, origens, valores e favorecidos. Veja algumas características de experiências bem-sucedidas de comunicação entre o poder público e a sociedade. A informação é apresentada de forma transparente e objetiva. Os dados técnicos são traduzidos em linguagem do dia a dia. E o conteúdo é acessível para pessoas com deficiência. Uma das iniciativas de disponibilização de informações governamentais é a Carta de Serviço ao Cidadão, que tem como objetivo estabelecer compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. A cultura de segredo versus a cultura de acesso. A implementação de um sistema de acesso à informação tem como um de seus principais desafios vencer a cultura do segredo que muitas vezes prevalece na gestão pública. A disponibilização de informações ao cidadão exige uma cultura de abertura e o servidor tem um papel fundamental para a mudança cultural, pois lida cotidianamente com a informação pública de sua produção e seu arquivamento também, obviamente. A cultura do segredo é uma cultura... Em uma cultura de segredo, a gestão pública é pautada pelo princípio de que a circulação de informações representa riscos. Isto favorece a criação de obstáculos para que as informações sejam disponibilizadas devido a percepções do tipo: o cidadão só pode solicitar informações que lhe digam respeito direto, ou os dados podem ser utilizados indevidamente por um grupo de interesse, ou também a demanda do cidadão é um problema, sobrecarrega os servidores e compromete outras atividades. Também cabe sempre à chefia decidir pela liberação ou não da informação. E por último ali, nós temos essa ideia de que os cidadãos não estão preparados para exercer o direito de acesso à informação. Na cultura de segredo, a informação é retida e muitas vezes perdida. A gestão pública perde em eficiência, o cidadão não exerce um direito e o Estado não cumpre o seu dever. A cultura de acesso, em uma cultura de acesso, os agentes públicos têm consciência de que a informação pública pertence ao cidadão e que cabe ao Estado provê-la de forma
tempestiva e compreensível a atender eficazmente às demandas da sociedade. Forma-se um círculo virtuoso. A demanda do cidadão é vista como legítima. O cidadão pode solicitar a informação pública sem necessidade de justificativa. São criados canais eficientes de comunicação entre o governo e a sociedade. São estabelecidas regras claras e procedimentos para a gestão da informação. Os servidores são permanentemente capacitados para atuarem na implementação da política de acesso à informação. Na cultura de acesso, o fluxo de informações favorece a tomada de decisões e a boa gestão de políticas públicas e a inclusão do cidadão. Pesquisas mostraram que a confiança da população no serviço público aumentou em países nos quais há a lei de acesso, né? Novos mecanismos de acesso à informação. Eu vou abordar esse tópico numa outra gravação. A Lei 12.527, né, efetiva o direito previsto na Constituição de que todos tenham a prerrogativa de receber dos órgãos públicos, além de informações do seu interesse pessoal, também aquelas de interesse coletivo. Isto significa que a administração cumpre seu papel quando divulga suas ações e serviços, mas também deve estar preparada para receber demandas específicas. Responder a uma solicitação de acesso à informação pública requer metodologia, é necessário processar o pedido e garantir ao requerente a entrega do dado e a informação ao cidadão. Para garantir o acesso, a lei, além de estipular procedimentos, normas e prazos, prevê a criação em todos os órgãos e entidades do poder público de um serviço de informações ao cidadão. E caberá a esta unidade protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação, orientar sobre os procedimentos de acesso, indicando data, local e modo em que será feita a consulta, informar sobre a tramitação de documentos, e são estabelecidos prazos para que sejam repassadas as informações ao solicitante. A resposta deve ser dada imediatamente se estiver disponível ou em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Então veja bem, temos aqui um tema que obviamente vai ser questão de prova. Os prazos para o fornecimento da informação solicitado pelo cidadão. O prazo se não existir a condição de fornecer imediatamente essa informação, o prazo será de 20 dias. E se em 20 dias esse prazo, esse documento não conseguir acesso, será prorrogado por mais 10 dias. E o pedido não precisa ser justificado, apenas conter a identificação do requerente e a especificação da informação solicitada. O serviço de busca e fornecimento das informações é gratuito, salvo, é óbvio, a cópia dos documentos, né? Se você precisar pedir uma cópia ali, você vai ter que pagar aquela taxa, né? Nos casos em que a informação estiver sob algum tipo de sigilo previsto em lei, é direito do requerente obter o inteiro teor da negativa de acesso. Quando a informação for parcialmente sigilosa, fica assegurado o acesso por meio de certidão, extrato ou cópia com a ocultação da parte sob sigilo. Então, se você tem um documento que é parcialmente protegido pelo sigilo, é óbvio que o cara pode te fornecer aquela informação e omitindo ali a parte que é sigilosa. E a parte que não é sigilosa, você tem o acesso. No caso de negativa de acesso à informação, o cidadão pode interpor recurso à autoridade hierarquicamente superior àquela que emitiu a decisão. Persistindo a negativa, o cidadão poderá recorrer ao ministro de Estado da área ou, em caso de descumprimento
de procedimento e prazos da Lei 12.527, a Controladoria Geral da União. Em última instância, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. O uso da internet. A Lei 12.527 estabelece que órgãos e entidades públicas devem divulgar informações de acesso coletivo, salvo aquela cuja a confidencialidade esteja previsto no texto legal. Isto deverá ser feito através de todos os meios disponíveis e obrigatoriamente em sítios da internet. Entre as informações a serem disponibilizadas estão endereço e telefones das unidades e horários de atendimento ao público, dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Com o acesso prévio à informação, o cidadão não precisa acionar o órgão gerando benefícios para ele e economia de tempo e recursos para a administração. Acesso. Quais são as exceções? A Lei 12.527 de 2011 prevê exceções à regra de acesso para dados pessoais e informações classificadas por autoridades como sigilosas. Informações sob a guarda do Estado que dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas, por exemplo, não são públicas, ficando protegidas por um prazo de 100 anos. Elas só podem ser acessadas pelos próprios indivíduos por terceiros apenas em casos excepcionais previstos na lei. A Lei 2.527 de 2011 traz novas regras referentes à classificação das informações. Como princípio geral, estabelece que uma informação pública somente pode ser classificada como sigilosa quando considerada imprescindível à segurança da sociedade, à vida, segurança ou saúde da população ou do Estado, quando fere a soberania nacional, as relações internacionais, atividades de inteligência. As informações podem ser classificadas como ultra secreta, e o prazo de segredo é 25 anos, renovável uma única vez. As informações também podem ser secreta, o prazo de segredo é de 15 anos e a informação pode ser discriminada como um caráter reservada, que o prazo de segredo é de 5 anos. Então, veja bem, temos aqui outro tema para a prova. A descrição de ultra secreta na informação, ela tem o prazo de segredo de 25 anos. Então vamos lá. Ultra secreta, prazo de segredo 25 anos. Secreta, prazo de segredo de 15 anos. E reservada, prazo de segredo de 5 anos. Estão especificadas na lei as autoridades que têm a prerrogativa de classificar as informações nos diferentes graus de sigilo. Ultra secreta, secreta e reservada. Quanto mais estrito o sigilo, maior o nível hierárquico do agente público. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência de... Olha só, nós temos aqui mais temas que possivelmente vão ser questões de concurso. De quem é a competência de classificar a informação nos seus graus de sigilo? Então vamos lá. No grau de ultra secreto, quem pode classificar como ultra secreto? O presidente da República, o vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Agora, quem pode classificar a informação como um grau de secreto? Das autoridades mencionadas acima, mais. Então, segue aquela regra. Quem pode mais, pode menos. Mas quem pode menos, não pode mais. Então, para a classificação de grau secreto, todos esses citados
acima, que podem classificar a informação como ultra secreta, podem também classificar no grau secreto. Mas é de competência exclusiva a classificação para informação de grau secreto titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista. E para o grau de reservado, para classificar a informação como um grau de reservada, todas essas citadas acima, seja para as classificações de ultra secreta ou secreta, também podem classificar nos graus de reservado. Mas é de competência exclusiva a classificação da informação como reservada os que exercem funções de direção, comando ou chefia de hierarquia equivalente ou superior ao nível DAS 101, 5, e você vai ver isso mais pra frente, essa classificação de DAS, né? As que compõem o grupo de direção e assessoramento superiores e conforme regulamentação específica de cada órgão ou entidade. Direitos humanos. Não poderão ser objeto de restrição de acesso a informações os documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos, praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. A Lei 12.527 de 2011 também prevê a responsabilização dos servidores nos casos de seu descumprimento. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da lei, destruir ou alterar documentos ou impor sigilo sob obtenção de proveito pessoal, por exemplo, são consideradas condutas ilícitas, podendo caracterizar infração ou improbidade administrativa. O mapa da lei. Conheça a estrutura do texto da Lei nº 2.527 de 2011. Tema. São o tópico ali, né, que estou falando, o tema: garantias do direito de acesso, regras sobre a divulgação de rotina ou proativa de informações, processamento de pedidos de informação, direito de recurso à negativa de liberação de informação, exceções ao direito de acesso, tratamento de informações pessoais, responsabilidade dos agentes públicos. Essa é a estrutura do texto da lei. Onde encontrar? Então vamos lá. As garantias do direito de acesso você vai encontrar no artigo 3, 6 e 7. E quais são essas palavras-chave? São princípio do direito de acesso e o compromisso do Estado. Então vamos aqui só organizar na nossa cabeça. O tema: garantia do direito de acesso. O artigo 3, 6 ou 7. E a palavra-chave: princípios do direito de acesso e compromisso do Estado. Outro tema: regras sobre a divulgação de rotina ou proativa de informações. Onde você vai encontrar? No artigo 8 e 9. E qual é a palavra-chave? Categorias de informação, serviços de informações ao cidadão e modos de divulgar. Mais um tema: processamento de pedidos de informação. Onde você vai encontrar? No artigo 10, no artigo 11, no artigo 12, no artigo 13 e 14. E as palavras-chave são identificação e pesquisa de documentos, meios de divulgação, custos, prazo de atendimento. Direitos de recurso, mais um tema, né? Direito de recurso à negativa de liberação de documento. Então, ou seja, é quando a pessoa tem direito a entrar com recurso porque foi lhe negado essa informação. Você vai encontrar no artigo 15, 16 e 17 da Lei 2.527 de 2011. E a palavra-chave é pedido de desclassificação, autoridades responsáveis e ritos legais.
Exceções ao direito de acesso. Você vai encontrar no artigo 21 ao 30. E quais são as palavras-chave? Níveis de classificação, regras e justificativa do não acesso. Tratamento das informações pessoais. Você vai achar ali no artigo 31. E a palavra-chave é respeito às liberdades e garantias individuais. E, por último, responsabilidade dos agentes públicos. Você vai achar ali no artigo 32, 33 e 34 da Lei 2.527 de 2011. E a palavra-chave são condutas ilícitas e princípio do contraditório. Perguntas e respostas. É necessária lei específica para garantir acesso? Sim. Então, veja bem, esta é uma pergunta muito comum entre as pessoas que não têm ainda um total conhecimento desta lei 12.527, que é a lei de acesso à informação, de 18 de novembro de 2011. Então, vamos lá. A pessoa pode ter uma dúvida. É necessária lei específica para garantir acesso? Sim. A resposta é sim. É necessária uma lei específica para garantir acesso. Diferentes leis promulgadas nos últimos anos ampliaram a interação entre o Estado e a sociedade, mas a aprovação da Lei de Acesso à Informação foi necessária para regulamentar obrigações, procedimentos e prazos para a divulgação de informações pelas instituições públicas, garantindo a efetividade do direito de acesso. Ao estabelecer rotinas para o atendimento ao cidadão, a lei organiza e protege o trabalho do servidor. Quais instituições públicas devem cumprir a lei? Essa é uma pergunta muito comum. Em quais órgãos eu tenho esse acesso à informação? Então vamos lá. Os órgãos e entidades públicas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, de todos os níveis de governo, seja na esfera federal, estadual, distrital e municipal, assim como os tribunais de contas e o Ministério Público, bem como as autarquias, fundações públicas e empresas públicas e também sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e município. Então você vê aí que o campo de abrangência da lei de acesso à informação é muito grande. Você realmente pode quase que esgotar ali as possibilidades de uma informação pública, de obter uma informação pública. Toda informação produzida ou gerenciada pelo governo é pública? Como princípio geral, sim, salvaguardando-se as informações pessoais e as exceções previstas na lei. Então, veja bem, toda informação que é produzida ou é administrada ou é gerenciada pelo governo é pública? No primeiro momento você pode até acreditar que sim, mas na verdade não existe a exceção, porque a informação que o governo gerencia, que é de cunho pessoal, ela não pode ser considerada uma informação pública, porque ela diz respeito a uma pessoa específica. A informação produzida pelo setor público deve ser disponível a quem este serve. Então, é lógico, ela é pública para a pessoa a que diz respeito a essa informação. Ou seja, a sociedade, a menos que essa informação seja expressamente protegida, portanto, daí a necessidade de regulamentação para que fique claro quais informações são reservadas e por quanto tempo. E as entidades privadas também estão sujeitas à lei? As entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para a realização de ações de interesse público, diretamente do orçamento ou por meio de subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajustes e outros instrumentos similares, devem divulgar informações sobre os recursos recebidos
e sua destinação. Então, Caixa Econômica, Banco do Brasil, pedágio, esses caras, se eles recebem dinheiro público, eles têm obrigação de informar ao público no caso de se requerida tal informação. O que são informações pessoais? Informações pessoais são aquelas relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, cujo tratamento deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem. A intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. As informações pessoais terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data de sua produção. Portanto, as informações pessoais são de acesso restritos, independentemente se elas estiverem classificadas como ultra secretas, secretas ou reservada, independentemente da classificação do sigilo. Então, isso para efeito de prazo, ela terá o prazo de 100 anos até cair ali em domínio público. Programas de gestão de arquivos e documentos precisarão ser aprimorados. A informação disponível ao público é, muitas vezes, a ponta de um processo que reúne operações de produção, tramitação, uso e avaliação e arquivamento de documentos. Para tanto, programas de gestão precisam ser sempre aprimorados e utilizados. O atendimento à nova lei não exigirá investimento e capacitação do servidor? Sim. A experiência de unidades que já trabalham diretamente com o público, como o INSS, Receita Federal, entre outras, mostra ser necessário um investimento em treinamento e informatização de sistemas. A gerência de informações é sempre um desafio e requer instrumentos de gestão adequados. A lei prevê a designação de um responsável em cada órgão da administração para acompanhar a implementação das políticas definidas. O prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, para a entrega da resposta ao pedido de informação, não é curto? Olha, os prazos são necessários para garantir o direito. A maior parte das leis de acesso à informação no mundo prevê uma delimitação de tempo. E a do Brasil não foge à regra. O prazo foi pensado para garantir um equilíbrio entre a necessidade do cidadão e a capacidade de entrega por parte da administração. Em que casos o servidor pode ser responsabilizado? O servidor público é passível de responsabilização quando recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da Lei 12.527 de 2011, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informações que se encontre sob sua guarda ou a que tem acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação, divulgar ou permitir a divulgação, ou acessar ou permitir o acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outro. Essa aqui é um clássico do Brasil.
é impossível não acreditar que vai acontecer de a pessoa pedir uma informação ao servidor público e este, observando a falta de informação que o cara já tem, a falta de conhecimento, o cara dificulte esse acesso à informação cobrando-lhe propina. Cara, isso vai acontecer a rodo. Então vamos lá. Por outrem, ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiro. E destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Então o cara ali tem um amigo na repartição e ali tem uma informação que pode no futuro, no decorrer do processo, comprometer o cara. Então ele destruir essa informação ou subtrair, ele será responsabilizado administrativamente e possivelmente criminalmente também, né? Contudo, a nova lei estabelece um procedimento importante. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência a quem tem direito de informações concernentes à prática de crimes ou improbidade. Muito legal. E se a pessoa fizer o mau uso da informação pública obtida? Putz, é uma pergunta interessante. Nos mais diversos países, é consenso de que, ao constituir um direito básico, o pedido não precisa ser justificado. Aquela informação solicitada já pertence ao requerente. O Estado apenas presta um serviço ao atender a demanda. De posse da informação, que afinal é pública, cabe ao indivíduo escolher o que fará dela. Palavra aberta. Veja algumas palavras e expressões que integram uma cultura de acesso à informação. Acessibilidade. A informação pública deve estar acessível a todos, inclusive aqueles portadores de deficiências. Do ponto de vista legal, disposições e normas gerais podem ser encontradas no Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Em termos de comunicação, nem sempre será possível garantir 100% de acesso, mas cabe ao administrador desenvolver esforços nesse sentido. Na internet, isto pode ser feito, por exemplo, através de variados recursos. Na internet, isso pode ser feito, por exemplo, através de variados recursos como associação de textos a imagens, animações e gráficos. Sítios eletrônicos governamentais que tomam essas medidas podem vir a receber um selo de acessibilidade. Para saber mais, acesse o site www.acessobrasil.org.br. Controle social. É a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle da administração pública. O controle social é um complemento indispensável ao controle institucional realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos. Contribui para a gestão ao favorecer a boa e correta aplicação dos recursos, é um mecanismo de prevenção da corrupção e fortalece a cidadania. Conheça mais sobre o assunto no www.portaltransparencia.gov.br/controle social. Dados abertos governamentais. É a publicação e disseminação das informações do setor público na web, compartilhadas em formato bruto e aberto, compreensíveis logicamente, de modo a permitir sua reutilização em aplicações digitais desenvolvidas pela sociedade brasileira. Para saber mais, acesse www.3c.br/divulgação/dados-abertos-governamentais.pdf. Documento. O documento é definido pela Lei nº 2.527 de 2011 como unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Está lá no artigo 13. Informação.
Informação é definida pelo texto da Lei 12.527 de 2011 da seguinte forma: dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Também está lá no artigo 13. Governo eletrônico é a utilização pela administração das modernas tecnologias de informação e comunicação, os TICs, para democratizar o acesso à informação pública, ampliar e dinamizar a prestação de serviços. No Brasil, a política de governo eletrônico segue um conjunto de diretrizes que atuam em 3 frentes fundamentais: junto ao cidadão, na melhoria da sua própria gestão interna e na integração do governo com parceiros e fornecedores. Para saber mais, acesse www.governoeletrônico.gov.br/o-gov.br. Linguagem cidadã. O que é a linguagem cidadã? Na comunicação da administração com o cidadão, a linguagem deve ser clara e objetiva. A meta é garantir a leitura fácil de informações e dados. Nesse sentido, termos técnicos devem ser traduzidos para o vocabulário do dia a dia. Nomes de programas e ações governamentais, bem como códigos e nomenclaturas de uso da gestão, na prestação de contas, só serão acessíveis se o público puder compreendê-lo. Um exemplo: transferência de renda diretamente às famílias em condição de pobreza e extrema pobreza é uma linguagem cidadã. O Bolsa Família. Então vamos lá. Olha só que palavra grande e difícil. Transferência de renda diretamente às famílias em condições de pobreza e extrema pobreza. Traduzido para uma linguagem cidadã: Bolsa Família. Para saber mais, você deve acessar... Para saber mais, você deve acessar vamos lá. Princípio da publicidade. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 37, a publicidade é um dos princípios a serem obedecidos pela administração pública, ao lado dos de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Isso aí eu lembro que nós víamos ali em direito administrativo, que são os princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esse princípio da publicidade é muito interessante, que não basta ser publicar, você tem que tornar público essa informação. E esse mecanismo da administração pública de publicar em sítios de internet é o exemplo clássico ali de tornar público uma informação. Transferência ativa. A administração pública divulga informações à sociedade por iniciativa própria, de forma espontânea, independentemente de qualquer solicitação. Então isso é transparência ativa, parte da administração. Passiva, parte do administrado. Transparência passiva, vamos entrar nesse assunto. A administração pública divulga informações sob demanda em atendimento às solicitações da sociedade. Então, transferência passiva. Para obter mais informações e manter-se atualizado sobre a Lei de Acesso à Informação, visite o site www.cgu.gov.br/acesso a informações. E terminamos aqui
esse breve estudo sobre a lei de acesso à informação. Obviamente que se faz necessário que nós leiamos essa lei, porque algumas bancas, né, para quem está aqui pretendendo prestar um concurso público e onde isso é cobrado, né, geralmente para carreiras dos tribunais e do Ministério Público, eles cobram muito o amplo conhecimento dessa lei de acesso à informação, porque as pessoas que trabalham nesses órgãos, eles têm essa demanda muito grande de pessoas pedindo informações, pedindo acesso a informações específicas. Então, é muito comum, e eu diria até que deve ser obrigatório, que a pessoa que quer prestar um concurso para essa área de tribunais, para essa área de ministérios, ter um amplo conhecimento sobre a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, promulgada em 18 de novembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, conhecer o texto de lei, né? Porque nós temos algumas bancas ali, como a CESP, que ela não cobra de você o texto de lei, mas ela te cobra um entendimento do que o texto de lei quer dizer. Então, essa leitura que eu fiz agora, dessa cartilha, vai favorecer muito quem vai prestar ali um concurso para a banca CESP. Mas, assim, não é muito comum a banca CESP executar os concursos que são da área de tribunais. Geralmente quem faz esse tipo de concurso, quem presta esse tipo de concurso é a banca VUNESP. E a banca VUNESP, todos nós sabemos, ela tem o hábito de Ctrl+C e Ctrl+V da lei. Ela pega ali um texto de lei, copia, cola no enunciado, tira uma palavra, aumenta uma palavra, põe uma vírgula, tira uma vírgula, e isso requer que o concursando tenha um amplo conhecimento do texto de lei. Muito obrigado e até mais.